Diga glória a Deus. Senhoras e senhores, todos os momentos na Bíblia que está escrito que Deus operou, primeiro teve que haver uma atitude da pessoa. Deus não opera do acaso, Ele opera mediante a nossa fé. E nós estamos numa fase de vida, todo mundo aqui, que a gente precisa dar um passo de fé para Deus dar um passo de poder. Repita comigo, eu preciso dar um passo de fé para Deus dar um passo de poder. Quem aqui quer o poder de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você tem? Você quer? Então você já sabe o que deve fazer. O primeiro passo você já está dando. Você veio à casa do Senhor. Uma pessoa que sai de sua casa e se arranja para vir na casa de Deus é porque ela tem fé, ela crê e ela quer algo de Deus na vida dela. Houve uma situação no povo de Israel que o povo estava dividido, tudo por culpa do rei. Havia um rei chamado Acabe. Repita comigo, rei Acabe. Era o nome dele. Esse rei começou bem. Ele começou obedecendo a Deus, começou seguindo os princípios de Deus. Ele começou na fé. Só que o tempo foi passando e ele queria ganhar mais poder. Ele queria crescer muito na vida. O reinado de Deus já é grande. Mas esse rei, não satisfeito, ele queria crescer muito mais. Mas aí que foi o maior erro da vida dele. Ele conheceu uma mulher que era de outra tribo, ela servia a outros deuses, e ele colocou o amor por ela acima do amor de Deus. Aí começou o fracasso dele. Ele casou-se com ela, ela saiu de onde vivia e foi habitar aonde? Em Israel. Só que, por ela se casar com o rei, automaticamente tornou-se uma rainha. O rei mandava, mas ela também queria dar o quê? Palpites, opiniões. O rei começou a perder a força em termos de atitude e ela começou a ganhar autonomia no reinado que nem era dela, era do rei. Mas ele começou a enfraquecer e ela começou a se fortalecer. Ele começou a abandonar Deus e ela começou a se fortalecer com os deuses dela, ao ponto dela falar para o rei: eu quero que você faça um altar para o meu Deus aqui em Israel. Começou um problema, porque Israel é de Deus, o rei era de Deus, mas o rei agora estava se afastando. Preste atenção numa coisa: todas as coisas que possam entrar na tua vida, que possam te atrasar, ou te atrapalhar, ou te afastar de Deus, isso não é de Deus. As coisas de Deus, quando vêm, nos aproximam de Deus. É fácil identificar. Se algo vem para mim e esse algo me afasta do Senhor, isso é de Deus? Claro que não. Deus não vai me dar algo para me tirar dele. Deus vai me dar algo para eu ficar ainda mais na presença dele. E com esse rei aconteceu isso. Então a mulher chamada Jezabel, rainha Jezabel, ela exigiu que fizesse um altar para Baal, que era um deus pagão. Baal era tão maligno, que era um espírito, que ele pedia sacrifícios de crianças. Olha o que o rei Acabe aceitou. Uma mulher que exigia sacrifício de quê? De crianças. Será que o rei Acabe não lembra do povo de Israel lá em Êxodo? Que o faraó mandava as crianças no rio Nilo para o jacaré devorar as crianças? Será que o rei Acabe não lembra da história de Moisés? Lembrava, mas ele não queria mais obedecer. Escuta uma coisa: há pessoas que não querem obedecer a Deus. Você é de Deus,
Mas tem pessoas ao seu redor, ou até na família, que não querem mais saber de Deus. Por mais que você fale, por mais que eles veem você com a Bíblia na mão, vindo à igreja, falando de Deus, eles não querem mais Deus. Eles estão divididos entre Baal e entre Deus. Mas estão indo mais para o lado de Baal, como aconteceu com o rei. Preste atenção, na época de Israel, a pessoa que era mais próxima de Deus não era nem o povo, era o rei. Porque o rei era um cargo máximo da época. Para se tornar rei é porque foi a vontade de quem? De Deus. Então, ora, se o rei já estava afastado, imagina o povo. O rei, o que ele falava era lei. Então, quando o povo viu que o próprio rei se afastou de Deus, o povo ficou dividido. Aí Deus é maravilhoso. Repita comigo, Deus é maravilhoso. Deus vendo essa situação, Deus precisou tomar uma atitude. Porque Deus só toma atitude quando realmente ele vê que está tudo se acabando. Ele toma uma atitude. Levantou um homem, profeta Elias. Profeta Elias já era diferente. Andava afastado da cidade, andava nas colinas, cuidava das ovelhas, andava andando pelas aldeias, levando a palavra do Senhor. Então Deus mandou o profeta Elias tomar uma atitude, reunir o povo. Vamos ler agora a palavra. Eu quis explicar isso para você entender. Quando você lê a Bíblia, você entender. Por que Deus chamou o profeta Elias? Você abriu a Bíblia em 1 Reis 18, versículo 20. 1 Reis 18, versículo 20. Preste atenção. Diz assim, ó: Então enviou Acabe mensageiros a todos os sírios de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, preste atenção: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada respondeu. Olha para mim agora. Olha como o povo estava. O povo nem tinha ação de resposta. O profeta fez uma pergunta simples de se responder. O profeta chegou para o povo e falou assim: olha, se Deus é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Até quando vocês estarão entre dois pensamentos? E o povo o quê? Ficou como? Calado, igreja. Que povo é esse, hein? Um povo que era de fé. Um povo que conhecia o poder de Deus. Um povo que fazia parte da descendência que saiu do Egito, da escravidão. Estava o quê? Calado. Há um ditado popular que diz assim, ó: quem cala, consente. Por que o povo calou-se? Porque o povo tinha medo de Jezabel. Ela era bruxa. Jezabel, aqui era a mulher do rei, ela era feiticeira. Olha com quem esse rei foi se envolver. Com a mulher feiticeira. Com tantas mulheres em Israel, mulheres de Deus. O Acabe vai se envolver com a bruxa. Olha só. Vocês estão percebendo a mensagem de hoje? A gravidade disso? É tipo você ou eu, Deus livre e guarde, terminar uma relação e se envolver com um bruxo. No caso a mulher, ou uma bruxa no caso os homens. Pode uma coisa dessa? Você está lá com a Bíblia e a pessoa está lá acendendo vela para o diabo. Vai dar certo uma coisa dessa? Você está lá cantando louvores a Deus e a pessoa está cantando pontos de macumba. O que é ponto de macumba? São canções, eu sei disso, porque eu cresci vendo isso. A pessoa está lá normal, começa a cantar lá um cântico, e essa música traz um espírito, ele incorpora na pessoa através de uma canção. Por isso na igreja nós temos o louvor. Porque no louvor o Espírito Santo vem. A gente não cantou há pouco? Espírito vem, Espírito Santo. A gente chamou o Espírito Santo. Mas tem lugares que cantam canções que chamam o mal e o mal vem mesmo. Ele incorpora nas pessoas. Então Acabe estava todo dominado. Já não obedecia a Deus, se envolveu com uma feiticeira, uma bruxa.
Ela poderia ser uma mulher de Israel, uma mulher cristã, mas não, ele escolheu uma bruxa, uma feiticeira. Você vê que a cabeça dele já estava o quê? Toda dominada pelo mal. Então Elias já estava indignado. E Elias perguntou, aliás, vocês estarão com dúvida até quando? Se Deus é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. E o povo ficou o quê? Ficou calado, igreja. Não teve uma viva alma que dissesse, profeta, olha, eu vou seguir Deus. Ninguém fez isso. Ficaram relapsos. Ficaram calados. Só o profeta Elias estava na fé. Então o profeta Elias propôs um desafio. O profeta Elias, com sabedoria, falou o seguinte, olha, já que vocês estão na dúvida, já que vocês não sabem qual Deus vocês vão seguir, eu vou fazer aqui uma prova de fé. Nós vamos invocar o Deus, eu vou invocar o meu Deus, e vocês vão invocar o Deus Baal. O que responder com fogo, esse é Deus. E o que não responder, não é Deus. Olha só. Elias teve que criar uma alternativa física para o povo ver. O povo estava sem fé. Você sabe que eu e vocês não precisamos ver para crer. A gente crê sem ver. Quem percebe o pastor? Mas naquele dia, o povo estava tão sem fé que Elias pensou o seguinte, o povo vai ter que ver alguma coisa. Vai ter que ver o fogo descer. Quando vê o fogo descer, aí eles vão acreditar que Deus é Deus. E aí, meus irmãos, começou a batalha espiritual. E na nossa vida é igual. Há momentos que Deus nos põe à prova. Há momentos que a nossa oração é dizer, meu Deus, manda o fogo. Esse fogo que eu digo é um sinal. Senhor, me dá um sinal do seu poder. Me dá um sinal que o Senhor está comigo. Me dá um sinal que eu vou vencer essa batalha. Me dá um sinal que eu vou vencer essa situação. Me dá um sinal que a porta vai abrir. Me dá um sinal que a minha saúde vai ficar restaurada. Me dá um sinal que o meu parente vai ser liberto. Deus vai descer o fogo sobre a sua vida. Eu faço uma pergunta para ti. Você quer que o fogo desça na tua vida? Quem quer que o fogo desça na tua vida? Ele vai descer. Porque você não está na dúvida como estava aquele povo. E se tiver alguém aqui com dúvida, essa dúvida não vai ficar na sua vida mais não. Vai ter que sair em nome de Jesus. Porque no seu coração não pode habitar nenhuma dúvida. Tem que habitar a certeza da vitória. A convicção de que Deus é contigo. A confiança que a promessa vai se cumprir. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A gente não está aqui a passar tempo, nem a brincar de igreja. Isso aqui é algo sério. Então Elias estava preparado para que aquele povo que tinha sido de Deus e agora estava na dúvida, voltasse de novo para Deus. E olha, Deus aceitou a proposta do profeta Elias. Porque Deus viu o coração daquele homem. Deus também vê o teu coração. Deus também vê as lágrimas que a senhora e o senhor derramam. Há dois tipos de lágrimas. As lágrimas que a gente vê caindo dos seus olhos, que é o líquido, e existe a lágrima interna. Você chora por dentro. Não cai lágrima do olho, mas dentro você chora. Às vezes o problema está tão grande, a dificuldade está tamanha, que você nem chora mais lágrimas de fora, você chora por dentro. É uma situação que você pensa assim, meu Deus, eu não consigo mais sair dessa. Eu não consigo mais resolver isso. Foi o que aconteceu naquele dia. O profeta já nem chorava com lágrimas de fora. Ele chorava o quê? Por dentro. De ver aquele povo perdido. Eu vou lhe falar uma coisa, igreja. Eu, como pastor, já há muitos anos pregando a palavra, infelizmente, eu já vi pessoas que estavam na fé, estavam firmes, quem olhava e dizia, olha, essa pessoa vai até o fim com Jesus, e elas se afastaram, perderam-se na fé. Já vi pessoas que ficaram loucas, tiveram que ser internadas, desanimaram na fé.
Já vi pessoas que não ficaram loucas, porém foi para bruxaria. Era da igreja, era da fé, foi para magia, foi servir o diabo. Olha só, eu já vi isso. Já vi também pessoas que nem ficaram loucas, nem foram para bruxaria e já não tem fé nenhuma. Ficaram igual essa parede aí, ó. Não há sentimento nenhum, é uma parede, acabou. Ficou seca. É perigoso, igreja. Talvez você diga, isso nunca vai acontecer comigo. Vigie. Que se tu não vigiar, pode acontecer. Até com pastores acontece. Um dia atrás aí um pastor tirou a própria vida. Se enforcou. Olha só, um pastor. Não era obreiro, nem era um pastor. Se enforcou. Uma outra altura no Brasil, um auxiliar de uma igreja aí que explora as pessoas, um auxiliar, ele foi pressionado pelo bispo para crescer o dinheiro com campanha, com voto. E esse rapaz morava sozinho, era solteiro, estava longe da família, estava desanimado, não batia a meta financeira que o bispo pedia. O rapaz fez uma carta, escreveu uma carta, botou dentro da camisa e se jogou do prédio. Matou-se. Quando chegou a ambulância, abriram a camisa, estava lá uma carta com o nome do bispo, o rapaz explicando a situação e o nome da igreja. Levaram um processo que a família veio e processou a igreja. O rapaz matou-se por pressão psicológica, para crescer o dinheiro. Não era para crescer as almas, era para crescer o dinheiro. É uma empresa e tal, não é uma igreja. Tá vendo, igreja? Eu já vi muita coisa, vocês nem imaginam. Se eu contar o que eu já vi como servo de Deus, vocês vão ficar escandalizados. Eu nem conto tudo a vocês. Nem conto tudo. Vou contar só uma coisinha. Um lugar que eu já tive, que mandava enterrar a Bíblia. Fazer um buraco, pegar a Bíblia e enterrar a Bíblia. Depois botar a terra por cima. Na minha concepção, a gente só enterra o que já o quê? O que já morreu, o que acabou. Enterrar a Bíblia, igreja. Para que enterrar a Bíblia? Eu perguntei, enterrar a Bíblia para quê? Não interessa, é para enterrar. O único ser que quer que a Bíblia seja enterrada é Satanás, porque ele não quer que a palavra floresça. Quem percebe? E um líder dizer para enterrar a Bíblia, epa, esse líder não está bem na cabeça, ele está com o diabo no corpo. Porque a gente não enterra nem lixo. O lixo da sua casa, você faz algum buraco no quintal, joga o lixo e tapa, você joga lá no contentor. Você joga no contentor, não é? E por que eles mandam enterrar a Bíblia? Pensa para o pastor agora aí. E estão lá pregando, bem vestidos, bem bonitos, e enterram a Bíblia. Jesus falou assim, ó, naquele dia, eles vão dizer, expulsamos demônios em teu nome, curamos em teu nome, pregamos em teu nome, fizemos grandes obras em teu nome. E Jesus vai falar assim, ó, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade. Curou, libertou, pregou, mas praticava a maldade por trás, enganando o povo. Ou seja, isso aí é o que? É dividir a fé. E a pessoa vê esses escândalos, alguns até entendem, perde mesmo a fé. Glória a Deus que vocês permanecem na fé, ainda bem. Vocês tinham motivos para não permanecer na fé, com tanta bagunça que já viu. Olha Elias aí. Era o único profeta. Você não vê outro profeta com Elias, não está sozinho. O homem está sozinho. Reuniu o povo sozinho. Nem o rei que era de Deus, agora já não era de Deus, agora era do diabo. Até o rei não quis saber do profeta. O rei estava apoiando a feiticeira, a mulher, em vez de apoiar um homem de Deus. Olha o perigo aí, igreja. Cuidado, igreja. É melhor ter amizade com um homem de Deus do que ter 1000 amizades com gente ruim, que vai te levar para um caminho errado. O homem de Deus vai te falar a verdade, vai te orientar, vai te guiar para o caminho certo. E Elias estava fazendo isso. Ele queria que o povo voltasse para a presença de Deus. Repita comigo, eu quero permanecer na presença de Deus. Quem está percebendo essa mensagem? Aí diz aqui, ó, versículo 24. Vamos ler o versículo 24.
Aliás, vamos ler de novo o 22, perdão, versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Então olha para mim. Viu o que Elias falou? Só eu fiquei, um só, contra 450. Imagina. Um homem só de Deus contra 450 profetas do diabo. E Elias falou: eu fiquei sozinho. Sabe por que Elias ficou sozinho? Porque os outros profetas ficaram com medo, porque Acabe ameaçava quem fosse contra a mulher feiticeira. Então os outros profetas, tudo fugiu com medo. E Elias falou: eu não tenho medo dessa bruxa não, eu vou ficar, eu vou até o fim. Eu não vou abandonar minha fé não. E aí Elias pegou e falou: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Quer dizer que na altura tinha outros profetas, mas só Elias assumiu a fé, assumiu a posição. A tua família é grande, mas só tu assumiu a posição. Você é como se fosse Elias. Só você está na fé. Diga graças a Deus por isso. É motivo para você se alegrar. É motivo para você falar assim, ó, realmente a família é grande, mas só eu estou mesmo na fé. Só eu estou aí nessa guerra. Continuando. Agora vamos ler o 24. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu e disse: boa é essa palavra. Aí o povo já falou: realmente agora a gente quer essa prova. Elias já decretou: vai invocar o nome de Deus, e o que invocar e o que o fogo descer, esse realmente é Deus. Igreja, aconteceu algo aqui muito forte. Os profetas de Baal começaram a invocar o nome de Baal, começaram de madrugada, depois deu 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, nem uma faísca, nada aconteceu. Até Elias ria deles. Vamos ler aqui, ó, versículo 27. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias fez o quê? Zombava deles, dizendo, olha o que Elias falava: clame em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo necessidades, ou esteja viajando ou dormindo e vai acordar. Olha para mim. Olha como o profeta Elias ainda zombou deles. Vai, grita aí o vosso Deus. Se calhar está viajando, ou está dormindo, ou está tratando de negócios, deve estar ocupado, porque ele é surdo. Já é meio-dia, começamos meia-noite. Passou madrugada, já é meio-dia e o vosso Deus não faz nada. Então Elias começou o quê? A zombar. Sabe o que isso quer dizer? Quando você está na posição de Deus, que Deus lhe colocou, você tem autoridade contra o mal. O mal não ri de você, é você que ri dele. O mal não domina você, é você que domina ele. O mal não pisa em você, é você que pisa nele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Foi o que Elias fez. Ele estava na fé, estava na autoridade. E falou: vai, grita mais aí, ó, vai berrando. Grita mais. Vosso Deus deve estar ocupado, deve estar viajando, deve estar tratando de algum negócio. Vai, grita a ele. E Baal calado. Por que Baal ficou calado? Porque Baal não existe. Só existe o nosso Deus. Diga assim seja. Continuando. Versículo 28. E eles clamavam em alta voz e se cortavam com facas. Olha para mim, segura um pouco aí. Você já ouviu falar em pessoas que ficam tipo se cortando? Já ouviu falar nisso? Tá aí, ó. É o espírito. Jovens, por exemplo, muitos jovens ficam se retalhando com depressão ou esgotamento, ou sofrem bullying na escola ou na faculdade e ficam o quê? Se cortando. Alguns cortam mesmo o pulso e morrem. Outros não cortam o pulso, mas fica assim, ó, cortando a parte do braço, parte da perna. Eu já atendi uma jovem que ela cortava a perna toda. Aí a mãe dela me chamou para um atendimento
e eu falei com a mãe dela, manda ela colocar um short, que eu vou lá entrar no quarto, a senhora vem comigo, eu quero conversar com ela. E ela vestiu um short. Então, Jó, o que se passa contigo? Não, pastor, eu fico chorando, depressiva, estressada, e eu começo a me cortar e aquilo me alivia. Eu falei, isso não é normal, não. Isso é um espírito. Começando nas pernas, daqui a pouco está cortando o pulso e você morre. Que o pulso, sabe que aqui é o sangue, né? É o do coração. Se cortar aqui, vai tudo. Quando fiz a oração, ela incorporou com o diabo, manifestou com o demônio. Aí expulsamos aquele mal, Deus libertou aquela jovem. Diga glória a Deus. Então era espiritual. Não é normal, uma coisa você está cortando carne, sem querer você se corta. Como as mulheres e os homens, às vezes se corta sem querer. Mas você não pega a faca do nada, deixa eu me cortar o braço hoje aqui. Pelo amor de Deus. Isso é espiritual. Quem percebe o pastor? Então veja bem. Você vê que Elias propôs o desafio. E os profetas de Baal estavam ali já se cortando com faca para ver se Baal respondia. Respondeu foi nada. Vamos continuar. O versículo... Paramos aonde? No versículo 28. E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com o quê? Com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Misericórdia. Olha para mim. Você vê que aí já começou o quê? Algo mais grave. O diabo já estava dominando eles para derramar o sangue deles. E até agora nenhuma resposta. Continuando. Versículo 29. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Ficaram o quê? Calados. Ficaram sem resposta. Ficaram quase 24 horas praticamente, invocando um diabo, e o diabo não respondeu. Porque o diabo faz isso, ele engana a pessoa. Ele diz que vai dar tudo que a pessoa quer, vai se manifestar, e quando a pessoa invoca, ele nem aparece. Por que o diabo não manifestou? Talvez essa seja a sua pergunta. Pastor, por que o mal não manifestou? Já que ele também tem poderes, ele podia mandar um fogo descer. Sabe por que não manifestou? Porque naquele momento ali, quem estava dominando o ambiente era o nosso Deus, igreja. E aonde Deus domina, o mal não manifesta. Quem domina a tua casa é Deus, então o mal tem que sair da tua casa. Quem domina teu trabalho, tua empresa, teus negócios, teus projetos é Deus, então o mal tem que sair do seu lugar. Quem domina a tua vida é Deus, o mal tem que sair da tua vida. Diga glória a Deus. Quem domina você é o próprio Espírito Santo. Então o mal não pode ter autonomia nem espaço na tua vida. Diga graças a Deus. Aí diz aqui, versículo 30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava o quê? Em ruínas. Então olha para mim, o altar estava destruído. O altar de Baal estava construído. E nada aconteceu. O altar de Deus estava destruído. Estavam as pedras tudo no chão. Então Elias falou: povo, se aproximem de mim. E o povo veio, que o povo viu que os outros inimigos não tiveram resposta o quê? Nenhuma. Então o povo já falou: realmente Elias está certo. Porque até agora o fogo não desceu. Vamos fazer o que Elias está pedindo. Então Elias pediu para o povo restaurar o altar. Colocar as pedras no lugar, colocar tudo no lugar. Restaurar o altar é você restaurar a sua comunhão com Deus. Daqui a pouco você vai tomar a ceia. Você vai restaurar o altar que está dentro de você. Nós não temos o altar aqui, porque o altar é o nosso coração. Diga glória a Deus. Não tem uma canção? Aquela canção que diz assim: vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Então nosso coração é o altar de Deus. E Elias falou: restaure o altar. Presta atenção numa coisa: tudo que você quer de Deus, primeiro o altar tem que estar restaurado.
tua vida tem que estar bem com Deus. Tua comunhão, tua santidade, tua pureza, tua obediência, sua ligação com Deus tem que estar em alta, para que Deus se manifeste na sua vida. E Deus já tem se manifestado e vai se manifestar muito mais. E para concluir, vamos ver aqui agora o versículo 37. Diz assim, ó: responde-me, Senhor. Aqui é Elias orando. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego ao redor. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Diga assim seja. Preste atenção agora no que eu vou lhe dizer. O altar estava feito. O altar de Baal estava feito. O fogo não desceu. O altar de Deus foi feito. Tinha pedra, tinha água, tinha lenha, tinha tudo. A Bíblia diz que quando o fogo de Deus desceu, consumiu foi tudo. Foi pedra, foi lenha, foi tudo. Quando o fogo desceu e sumiu, quando o povo olhou, o altar desapareceu. Deus levou foi tudo. O que Deus quer dizer? Estou levando agora todas as dúvidas. Estou levando os problemas. Estou levando toda a situação que estava impedindo você de avançar. Então, quando o fogo de Deus desce, o mal desaparece. Diga glória a Deus. Repita comigo: quando o fogo de Deus desce, o mal desaparece. Quem está percebendo, pastor? Aí diz aqui o versículo 40. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Elias matou foi todo mundo. Naquela altura era assim. Naquela altura não era só sai em nome de Jesus, era matar mesmo. Então quando o fogo desceu, que Deus respondeu, ele disse ao povo: peguem já vossas armas, vamos eliminar esses demônios de vez aqui desse lugar. E a Bíblia fala que todos foram eliminados. O rei Acabe despertou. Jezabel, que era feiticeira, ela teve uma morte horrível. Ela estava na rua de baixo do palácio, veio cães e devoraram ela inteira. Os cães devoraram ela. Ela foi morta por mordidas de cachorros, de cães. Ela foi devorada e ficou os restos do corpo dela tudo espalhado assim no chão. Ou seja, Deus fez justiça. Nem enterro a mulher teve, foi logo despedaçada. Porque ela queria despedaçar o povo de Deus. Aí Deus falou: você quer despedaçar meu povo? Você que vai ser despedaçada. E ela foi toda triturada por mordidas de cães. Foi esse o fim dela. Depois Acabe perdeu o reinado e Deus levantou um outro rei. Preste atenção. Se eu não vigiar, se tu não vigiar, Deus tira a gente e coloca outro. O que não falta é gente para nos substituir. Ou você pensa que não? Se você não der certo, nem eu der certo, Deus sai fora que eu vou colocar logo outro ou outra. Porque Deus é justiça. A obra é dele, ele não brinca. E foi o que aconteceu. Deus é justiça. Deus hoje vai arrancar o que não presta da tua vida em nome de Jesus. Eu não sei qual é a tua situação, mas uma coisa eu lhe garanto: o fogo vai descer, vai destruir o que é mal, vai arrancar o que não presta do teu caminho, da tua vida, do teu trabalho, dos teus projetos, de tudo que você tem. Deus vai mandar o fogo dele para queimar todo o mal. Diga glória a Deus. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.